Aqui é o professor Marcão do canal Segredos do Alemão e hoje nós vamos dar uma olhada no alfabeto alemão, certo? É fundamental que a gente tenha decorado ou tenha internalizado a questão do alfabeto, porque na hora que você vai olhar uma palavra, você vai lembrar do código do alfabeto alemão e aí é muito mais fácil para você entender ou conseguir ler uma palavra em alemão. Tá? É fundamental, é essencial que você saiba, que você entenda bem e conheça o alfabeto alemão se você quer aprender a falar, escrever e ler em alemão. Muito bem. Eu vou só me ater às letras, a parte do alfabeto que é diferente do português, certo? O A, B, o D, o E, o F, tá? O K, L, M, N, O, P, o T, o S, o próprio U, são semelhantes ao português, são iguais ao português, tá? Da mesma forma como se lê o alfabeto em português, vamos ler o alfabeto alemão, tá? A diferença começa no C, que se lê C, C com um T subentendido ali, tá? Não é simplesmente C, é C. A segunda letra que nós vamos ver é a consoante G. O G se pronuncia G em alemão. Na verdade, eu coloquei ali G, mas aqui a pronúncia é G-U-E. G, tá? G é assim que se pronuncia em alemão. Ou melhor, o G se pronuncia G. O H é diferente do português, da seguinte forma. No português, simplesmente H. Mas no alemão se pronuncia já como se você fosse ler o H. Ou seja, H. H, da mesma forma como você pronuncia o Hollywood, aquela marca de cigarro, Hollywood, ou aquela cidade nos Estados Unidos, a cidade dos cinemas, Hollywood. É assim que se pronuncia o H, ou melhor, H, certo? E não como homem, como humano no português, certo? A outra letra que é muito importante você internalizar é a questão do J. O J se pronuncia como J, certo? I-O-T, J, certo? Por exemplo, o nome Janaína, ou João, né? Ou nomes, palavras que começam com J, você não vai pronunciar como Janaína, você vai pronunciar como Janaína, certo? Jasmin, não é Jasmin, é Yasmin, ok? Ou seja, esse é um exemplo de como você vai pronunciar a letra J, ok? O K é simplesmente K-A, tá? Embora o K não é muito usado no português, no alemão é muito usado o K praticamente. Todos os lugares onde iria no português, o C vai K, tá?
o que ele se pronuncia como Q, ok? Simplesmente Q. Esse é a forma de pronunciar a consoante Q, tá? Aqui, S, T, ó, o detalhe, tá? Uma coisa que eu me esqueci de mostrar, o M, você não vai pronunciar o M, você vai pronunciar L, M, N. O E é F, é E e o F é F, certo? O O, normal, o P também é normal, e o S não é S, é S. T, o U, normal. E aqui existe outra diferença, bem importante, tá? São essas duas letras ou consoantes que são importantes na língua alemã. O J e o V. O J e o V são importantes. O V, ele não tem o mesmo som que tem no português. Ele é pronunciado como FAL, tá? FAL. Ele tem som de F quando ele não está acompanhado de vogais, certo? Ou seja, quando antes e depois não vem vogais, ou seja, só tem vogal em um lado, ele tem som de F, tá? Quando tem vogais na frente e atrás, aí ele vai ter som de W, que na verdade é o V alemão, tá? Na Alemanha ou no alemão não se chama o W de W, e sim de V. Esse aqui é o FAL, esse aqui é o V. E toda vez que você vê um W, você simplesmente pronuncia V. Tá? Eu vou utilizar um exemplo bem claro, bem conhecido de vocês, que é o nome da marca mais conhecida brasileira de automóveis, que se chama Volkswagen, ok? Volkswagen, ele se começa com V, que na verdade é FAL, tá? E aí que você vai perceber, olha o detalhe da palavra. Volks, você não vai ler Volkswagen, você não vai ler Volkswagen, você vai ler Volkswagen, que é povo, ok? Vem de povo, e Wagen é carro, ou seja, carro do povo. E no meio do Volkswagen você vai encontrar o quê? Um W, e que vai ter som de V, Volkswagen. E aí, como se não bastasse, o G e N, que tem o som de G, ok? O X se pronuncia X, toda vez que você... É bem importante isso aí, que você lembre desse X, não é X, não tem som de CH, não tem som de X, como no português, e sim X. E o Y, tá? Também ele tem um som de U tremado, alguma coisa assim, tipo U, mas é o Y, ok? E o Z, também é bem importante o Z. Por quê? Porque o Z tem som de Z. Z. Toda vez que você vê uma palavra com Z, você lembre do TZ. Aqui no C é TC.
e no Z é zet. Vai um T junto na pronúncia. Nós vamos ver o alfabeto especial. Assim como eu falei antes, agora temos o alfabeto especial. Tá? O que é o alfabeto especial? São algumas letras que são diferentes do alfabeto latino, ou que não se usa no latino, nas línguas latinas, onde o português é originário. Tá? Ou seja, o A tremado, o O tremado, o U tremado e o S duplo. Ou exatamente não é um S duplo, é um S misturado com Z. E isso só ocorre na língua alemã. Tá? Existem até alguns países de língua alemã, por exemplo a Suíça, que não utiliza esse S misturado com Z. Tá? Como se pronuncia essas letras especiais? Certo? O A tremado, aliás, isso é bastante recorrente na língua alemã. Tá? É fundamental que você internalize essa questão desse alfabeto, dessas letras especiais, pois isso ocorre muito na língua alemã. Tá? E o A tremado se pronuncia um A misturado com E, certo? Um E aberto, tá? E ele se pronuncia E, certo? É A misturado com E, não é nem E e nem A, é E, ok? E, por exemplo, médica em alemão se lê como Ärztin, Ärztin, certo? Ou seja, não é Ärztin, é Ärztin, ok? Sempre que você vê o trema na língua alemã, você lembre que você tem que misturar duas vogais, tá? Essa é, digamos assim, a regra. Tem que misturar duas vogais. Você só tem que lembrar quais são as vogais. No caso do A tremado, é A com E, um E aberto. Tá? O O também se pronuncia como duas vogais. Quais as vogais? O O e o E. Tá? Isso aqui não é nem um O e nem um E, é a mistura dos dois. Então, como é que fica a mistura? Fica E, certo? E é a forma como você pronuncia o O tremado. O U, a mesma coisa, tá? Você vai misturar duas vogais, ou seja, o U e o I, ok? Então, como que fica o U tremado? Fica U. Mais ou menos parecido com o Y. Tá? Eu não tenho bem certeza como é que se pronuncia o Y em inglês, mas no alemão se pronuncia também o Y de uma forma semelhante ao U tremado. Tá? Só voltando aqui ao U tremado, temos como exemplo a cidade de Colônia, na Alemanha, se escreve dessa forma. Tá? Colônia não é nem Köln e nem Köln, é Köln. Köln é a forma como você vai pronunciar corretamente na língua alemã a cidade de Colônia em alemão. Tá? O U tremado, temos como exemplo a cidade de Düsseldorf. Tá? Düsseldorf
é a forma como se pronuncia em alemão. Não é nem Düsseldorf e nem Düsseldorf, é Düsseldorf, certo? Tem uma palavra, um nome ou um sobrenome que é muito conhecido aqui no Brasil, que é, né, no português, Müller, certo? Você já deve ter visto muitas vezes o sobrenome que não é Müller, é Müller, porque tem alguns que os cartórios acabaram esquecendo o trema, aí ficou Müller, mas originalmente é tudo Müller, certo? Müller, por quê? Porque o U é tremado, o original do Müller é Müller, ok? O S, que na verdade é o SZ. Vocês lembram na parte anterior dessa aula que o S se chamava S, assim como o M, M, o N, N, o S se pronunciava como S, certo? E o Z se pronuncia como Z, T, Z, Z, certo? Z. Então, essa letra que só ocorre no alemão, certo? Se pronuncia como SZ. Esse é o nome da letra e também ela é usada quando você... às vezes ela tem som de S duplo e às vezes ela tem começa com S e termina com E, certo? Começa com S, por exemplo, Reisen, tá? Reisen. Reisen Reisen Sie. Reisen Sie, ou seja, você se chama, o seu nome é, tá? Reisen Sie, Reisen Sie, tá? Esse é um exemplo de como utilizar esse S duplo, tá? É parecido com o beta, tá? O beta é mais ou menos assim, tá? E esse S duplo se pronuncia dessa forma, ou seja, ele começa com S, Reisen, no final Z, Reisen Sie, tá? Ou seja, ele começa com S e termina com um som de Z português, certo? Ó, o ditongo que a gente vai ver mais adiante, né, que se pronuncia Rai, tá? Z, Reisen Sie, ok? Ou seja, às vezes tem som de S duplo e às vezes tem, no final, tem o som de Z português, vamos dizer assim, né? Porque a gente também tem que cuidar para não ficar exatamente que nem o Z alemão, porque o Z alemão ele tem som de Z, e aí isso aqui já teria um outro sentido, Heizen Sie, se fosse usar somente o Z, não dá para usar somente o Z, então Reisen Sie, ok? Tá? Essa seria a aula sobre o alfabeto, certo? Muito obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima aula.